Olá, boa noite. Está no ar o Terra Viva DBO na TV com as principais notícias da pecuária brasileira. E vamos agora à conversa com um analista que traz hoje uma análise do pessoal da Scott Consultoria sobre a relação de troca do boi gordo com o milho. Acompanhe. Olá, meu nome é Jaine Costa, sou zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria e venho trazer a relação de troca do boi gordo com o milho. Bom, com o aumento aí da arroba do boi gordo em São Paulo de 1,8% e as quedas na cotação do insumo, essa relação de troca melhorou em 3,6% comparado ao mês anterior, mês de novembro. Com isso, hoje pode-se comprar 3,2 sacas de 60 quilos de milho com arroba de boi gordo. Segundo o levantamento da Scott Consultoria, em Campinas, a saca de 60 quilos de milho está sendo cotada a R$ 88,50. Comparado a novembro último, isso representa uma queda nas cotações de 1,7%. Além do mais, com a demanda internacional, e início das exportações de milho para a China, pode ser que isso faça com que os preços do cereal se mantenham aí sustentados, porém descartando aí sem muitas expectativas para fortes altas nas cotações do milho. Hoje é isso, pessoal. Muito obrigada. Até o próximo. Obrigada. Na primeira projeção para a safra de soja em 2023, a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a ABIOV, prevê recorde histórico na produção, 153,5 milhões de toneladas. O resultado deve vir de um aumento da produtividade, aliado a um ligeiro aumento da área plantada. Em 2023, o processamento do grão também deve ser o maior já registrado em toda a série histórica, 52,5 milhões de toneladas. O cálculo leva em conta dados coletados com associados da entidade, questões macroeconômicas do país e previsões climáticas. A produção de rações animais no Brasil deverá registrar crescimento modesto neste ano, apesar dos desafios enfrentados pelo setor. As informações foram divulgadas pelo Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal, o Sindicações. A fabricação de ração animal deverá alcançar 81.800.000 toneladas nesse ano no país. É um crescimento de 1,3% em relação aos números de 2022. Para o setor, os números são resultado do bom desempenho dos segmentos de animais domésticos e dos mercados de suínos e gado de corte. Já as áreas de avicultura e produção de leite registraram recuo na demanda nesse período. A indústria de rações vem enfrentando desafios ao longo do ano, como a dificuldade logística e a alta de custos dos insumos. Agora vamos para o nosso primeiro intervalo e já voltamos. Na volta, você acompanha uma entrevista sobre pecuária leiteira. É rapidinho, fiquem com a gente no Terra Viva, cultivando o melhor do Brasil. Estamos de volta com o Terra Viva DBO na TV. E começamos esse bloco trazendo um balanço sobre a pecuária leiteira em 2022. Sobre este assunto eu converso ao vivo com o analista Walter Galvão. Boa noite, Walter. Obrigada pela participação. Boa noite, como vai, Renata? Tudo bem? Boa noite a todos. Tudo bem, queria pedir desculpa, falei Galvão, é Galã, né? Isso, sem problemas. Vamos lá, falando sobre o preço do leite pago aos produtores em novembro, ele registrou queda de 5,3%. Essas informações são do CPEA. O que está acontecendo com esse mercado? Como é que foi esse mercado em 2022? Os preços, a gente teve um cenário aí, começando pelo final da tua pergunta, um cenário bem diferente no primeiro e no segundo semestre. O primeiro semestre foi bem ruim para o produtor de leite, preços baixos, rentabilidade ruim. A partir de julho, os preços subiram, os custos caíram um pouco e a rentabilidade subiu, né? Nesse momento, e explicando aí a queda de novembro, estamos entrando no período da safra de Minas e Goiás, então tem um pouco mais de leite no mercado, apesar do sul já estar na entre-safra, então por isso que eu falo um pouco mais, não muito mais. Temos muito mais importação entrando no mercado, então temos mais leite no mercado, com um cenário de demanda que não é tão bom, porque os preços lá na ponta, no varejo, estão altos. Então, preços altos lá na ponta, uma demanda não ocorrendo tão fortemente e mais leite no mercado, os preços caem e isso explica o que aconteceu em novembro. E se o varejo não compra, né, fica aquela questão do preço, né? Exatamente.
Com relação ao varejo, tem a ver com a economia? Quando a gente tiver uma melhora na economia no Brasil, você acha que isso muda esse cenário do produto? O consumidor passa a comprar mais lácteos? De fato, a gente já tem alguns indicadores da economia que estão mostrando alguma melhora, né? A massa salarial crescendo, o nível de desemprego caindo, esse auxílio do governo também ajudando um pouco. Então, é um cenário de demanda fraca, mas, obviamente, a demanda de lácteos, a economia reagindo, a demanda reage também. As duas coisas andam bastante juntas aí. Fim de ano afeta alguma coisa? Você consegue ver esse cenário? Por exemplo, Copa do Mundo interfere, festas de fim de ano interfere nesse mercado de alguma forma? De alguma forma, sim, né? Algumas linhas de produtos, principalmente os leites fluidos, eles têm uma retração de consumo, porque o pessoal está mais em casa, não toma café da manhã ou toma menos café da manhã. Então, isso em algumas linhas de produto afeta, sim. E o mercado? Como é que o mercado tem se preparado? Tem aumentado a diversidade? Você percebe isso? Porque às vezes você muda a linha de produto para atingir um outro... A gente tem visto muito no mercado uma diferença, né? Às vezes produtos mais em conta com nomes diferentes, nomenclaturas diferentes. Isso tem acontecido muito no setor? Tem. No mercado a gente vê dois vieses bastante claros, né? Um é esse que você mencionou. A gente tem produtos que estão tendo suas fórmulas alteradas, barateando esses produtos, às vezes usando gordura láctea. A gente tem os compostos lácteos aí crescendo bastante para atender um público com preços mais baixos. E tem do outro lado os produtos frescos, de cadeia curta, aí leite pasteurizado, iogurtes mais top, né, mais de alto padrão, atendendo para uma população que está disposta a pagar um preço mais alto por um produto que tem uma história por trás, que tem mais frescor, que tem uma cadeia que traz uma história melhor para o consumo. Você falou das importações, o aumento das importações também afeta os preços? Ah, com certeza, né? Principalmente no mês em que ela chega, o volume importado, e nos meses subsequentes, sim, tem um impacto direto nos preços pagos aqui no nosso mercado. E as importações nesse segundo semestre também tivemos aí, em relação às importações, dois cenários bastante diferentes. No primeiro semestre, pouco volume importado, e no segundo semestre, muito volume importado, o que vem também ajudando a fazer cair os preços ao produtor. A gente não exporta, né? Isso acaba deixando o brasileiro refém, né? O produtor refém do mercado interno. O nosso grande mercado é o mercado interno. Exportamos ocasionalmente, quando o preço internacional está muito alto, ou quando a taxa de câmbio, está beneficiando. Não é um momento, isso não tem acontecido agora. Então, de fato, nós temos um problema aí, um problema entre aspas, que atendemos mais o mercado interno e muito pouco o mercado externo. E da onde a gente importa? Da onde o Brasil compra? Principalmente Argentina e Uruguai, né? Mercosul, porque de fora do Mercosul a importação tem uma tarifa de 28%, que aí torna a importação muito mais cara. Então, os nossos principais fornecedores de lácteos importados são basicamente Argentina e Uruguai. E o que a gente precisaria fazer para mudar esse cenário? Claro, produzir mais, mas o que precisaria mudar exatamente no país? A gente tem que reduzir custos, e aí não só custos de produção na fazenda, custos na indústria, custos logísticos. A qualidade do nosso leite melhorou, agora a gente tem que melhorar a qualidade no produto final, ter um shelf life, né, uma validade maior. Por exemplo, o nosso leite em pó tem validade de 12 meses, do leite em pó industrial. No mercado internacional são 18 ou 24 meses, então a gente tem que atingir esses patamares também. Eu entendo que a gente tem condições de chegar, mas é um trabalho grande aí de toda a cadeia, não só de produtores e também não só de indústrias. Você falou também dos custos de produção. Eu conversei recentemente com a Charlene, ela é uma produtora de leite e de queijos em Cunha, no interior de São Paulo, e ela reclamou dessa questão de como o preço da soja e do milho, né, impactou na produção dela. Como que você tem visto esse cenário no Brasil inteiro? Essa questão do custo de produção afeta realmente? Afeta muito, esse ano afetou bastante. Isso tem sido uma dificuldade, porque os custos aumentam para o produtor, os preços do produtor aumentam, mas não na mesma proporção.
e a gente tem dificuldade de repassar tudo isso lá para a ponta final, que é o consumidor, né? Então, de fato, tem aumentado. Nesses últimos meses melhorou um pouco a situação, mas de fato os custos têm aumentado. E aí não tem muita saída, né? Não adianta, o produtor ele não tem muito para onde fugir, achar uma alternativa para alimentar os animais, né? É difícil porque todos os demais produtos, né, os substitutos de soja e de milho, eles sobem proporcionalmente também. Então, não tem para onde correr muito, não. Walter, com relação a 2023, né, o que esperar para 2023? Eu também conversei com alguns produtores, eles estão otimistas em relação a 2023, né, mas tem muitos desafios por aí, né? O que você acha que o produtor pode esperar para 2023? Uma coisa importante que a gente tem que ver, se o produtor comparar o preço dele agora em dezembro ou em novembro com o preço que ele recebia em janeiro, esse preço deve estar aí 20%, 25% mais alto. Então, a gente entra em 2023, provavelmente, com uma inflação de leite aí de 20% a 25% em relação ao que foi agora em 2022. Então, eu entendo, a nossa projeção aqui no Milk Point Mercado, é que a gente não deve ter um pico de preços tão grande como a gente teve agora em 2022. A gente deve ter uma curva mais flat, mais achatada, né? Então, o produtor deve se preparar para não ter um preço tão alto. Por outro lado, se a gente olhar os mercados futuros de milho e soja, os preços de milho e de soja, pelo menos no primeiro semestre do ano, vão estar mais baixos do que tiveram esse ano. Então, como a gente estava falando antes, o milho e soja pressionaram esse ano os custos e a tendência é que no ano que vem eles pressionem menos. Então, o preço tende a subir menos, mas os custos vão estar mais baixos também. Para 2023 seria um mercado mais equilibrado. Mais equilibrado. A grande dúvida para 2023 é a demanda, né? A gente tem um novo governo, provavelmente aí o auxílio de R$600 vai continuar, pelo menos no início desse governo, o que tende a sustentar a demanda, mas um novo governo é sempre uma dúvida, um grande desafio, principalmente em relação à demanda. É que tem pesquisas que indicam que o consumidor ele quer esses produtos, claro que depende da economia, mas que ele quer consumir esses produtos. Então pode ser que se tiver economia, né, o gosto do produtor vai se manter, do consumidor vai se manter, né? Com certeza. Um exemplo só para os telespectadores, a gente consome aí de 5 a 6 quilos de queijo por pessoa por ano. Países vizinhos, Argentina e Uruguai, consomem de 15 a 20, Europa também. Então só nessa categoria, como um exemplo, a gente tem um ótimo crescimento aí para ter se a gente tiver uma economia boa e uma demanda crescendo. Então, temos muita oportunidade nesse nosso setor. Ou seja, os desafios a gente vai ter que esperar a economia melhorar, esperar 2023 começar para ter exatamente mais ou menos o cenário que vem por aí, né? O grande desafio eu diria que é a demanda, mas a gente tem um cenário para a produção que eu acho que é um cenário positivo de custos mais baixos. Então isso ajuda, né? O consumidor tendo dinheiro para comprar, então a coisa vai ficar equilibrada em 2023, vamos torcer, né? Walter, muitíssimo obrigada pela participação e até a próxima. Obrigado, um grande abraço a todos. Obrigada, igualmente. E termina neste sábado a segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa em todo o país. Já a declaração da vacinação pelo produtor poderá ser feita até o dia 24 de dezembro. Cerca de 161 milhões de animais devem ser imunizados. O prazo foi prorrogado pelo Ministério da Agricultura após solicitação de alguns estados que somente agora tiveram lotes de vacina liberados. Além da vacinação, os produtores devem comprovar no órgão executor de defesa sanitária animal de seu estado. A declaração da vacina pode ser entregue de forma online ou, quando não for possível, presencialmente nos postos designados pelo Serviço Veterinário Estadual nos prazos estipulados. Vamos agora para mais um rápido intervalo e já voltamos com as cotações desta terça-feira. É rapidinho, fiquem com a gente no Terra Viva, cultivando o melhor do Brasil. Estamos de volta com o Terra Viva DBO na TV e chegou a hora da gente falar sobre o fechamento do mercado do boi gordo. Começamos a lista de variações de hoje na capital mineira, onde a vaca despencou para R$ 269 no prazo de 30 dias e já descontada a parte do fundo rural. Seguimos para Goiás, na região sul do estado, o boi não está valendo mais do que R$ 274.
Já em Dourados, no Mato Grosso do Sul, a fêmea está cotada em R$ 244,50. Seguindo para o oeste do Rio Grande do Sul, onde a vaca teve alta, fechando a R$ 8,10 a arroba. No sudeste do Mato Grosso, o macho arribou para R$ 254. Em Paragominas, no estado do Pará, a fêmea subiu e está sendo cotada a R$ 248. O Espírito Santo também registrou alta para a vaca gorda, que agora está valendo R$ 260. Encerramos a lista do dia em Barretos e Araçatuba, no estado de São Paulo, com o macho valendo R$ 278 no prazo de 30 dias. Durante 4 anos, a Embrapa Agrobiologia estudou a leguminosa forrageira originária da Ásia. A pesquisa mostrou que a leguminosa pouco conhecida pode aumentar a produção de carne bovina. A pesquisa feita no município de Itabela, sul da Bahia, mostrou que o peso do gado em pastejo pode aumentar 60% em comparação com pastagens sem o uso de adubação nitrogenada. Foi observado justamente que o desmódio, o consórcio com desmódio, foi similar em termos de ganho de peso, teor de proteína, tá? Com uma pastagem fixada ou a pastagem fertilizada com 150 quilos de N. Então, no meio rural, isso é importantíssimo, tá? Então, eu tenho aqui, mostrando aqui claramente o consórcio. Vocês podem vir, pode chegar mais aqui. Vocês podem ver o consórcio com a leguminosa, a estrutura do solo, como a estrutura do solo, cobertura do solo. Tá? As leguminosas contribuem não só com a fixação de N, mas também com o enriquecimento da matéria orgânica, a ciclagem de nutrientes. Tá? E eu trago aqui para vocês observarem como é a área experimental, a gente não colhe sementes. Então, vocês podem observar no final, bem no fundo do solo, vocês podem observar aqui que você tem uma semente de Desmodium valifólia. O uso de Desmodium pode reduzir em 30% o tempo até o abate, o que resulta em menos emissões de metano, os conhecidos como os arrotos de vacas na atmosfera. Um animal adulto no pasto pode emitir entre 50 e 60 quilos de metano por ano. A gente já fez alguns trabalhos prévios com o amendoim forrageiro, já obtivemos uma redução de 20% nas emissões totais do sistema, principalmente uma eficiência em redução de metano. E agora aqui com o Desmodium, a expectativa é que essa eficiência de redução ela seja ainda maior, principalmente que o Desmodium é uma leguminosa que apresenta maior quantidade de compostos secundários, como taninos, e eles têm a capacidade de modular a fermentação ruminal e diminuir as emissões de metano. Além do ganho ambiental, há a possibilidade de reduzir os gastos com fertilizantes, que hoje giram em torno de $300 por hectare de pasto. A gente viu que o desempenho de uma pastagem de braquiária fertilizada com 150 quilos de nitrogênio por hectare era igual ao desempenho da pastagem consorciada com o Desmodium. Ou seja, a gente não precisava usar o fertilizante nitrogenado. E isso tem uma série de benefícios, relacionados ao ambiente. O Desmodium pode ser introduzido no pasto no momento da semeadura do capim com algumas recomendações. Então, o ideal é adicionar as sementes à ração do gado. O Desmodium, a valifólia, o cultivar Itabela, tem se mostrado como vantajoso, principalmente pela sua persistência na pastagem. Porque um paradigma aqui no Brasil é que as leguminosas não persistem, não tem sustentabilidade nas misturas com as gramíneas. E essa leguminosa nós já temos ela há mais de 25 anos em consociação com as diferentes variedades, as diferentes espécies de capim. O produtor que deseja produzir a própria semente também pode. Essas sementes elas só vão frutificar uma vez ao ano. Geralmente elas florescem em maio, nas condições do extremo sul da Bahia, elas florescem em maio, e quando ao final de junho, julho, elas vão estar com os favinhos, vou chamar de favinhos, tá? Essas infrutescências, elas vão estar com essa coloração, elas vão estar maduras. A partir daí, provavelmente final de julho, início de agosto, nós entramos com uma roçadeira costal,
correto? Uma roçadeira costal, e cortamos todo aquele material vegetativo, ou seja, a infrutescência com a planta, tá, inteira, rente ao solo. Bacana, né? O Ministério da Agricultura revisou as estimativas do valor bruto da produção agropecuária de 2022, com base nas projeções de novembro. A projeção é que o VBP alcance a marca de R$ 1.185 bilhões em 2022, um leve aumento em relação à estimativa de outubro. Se os números forem confirmados, vão representar praticamente uma estabilidade em relação ao ano passado. A produção nas lavouras deve atingir R$ 813 bilhões, uma alta de 0,7%, enquanto a pecuária deve registrar uma queda de 1,6% em relação a 2021, totalizando R$ 372 bilhões. Segundo o mapa, os resultados foram influenciados por problemas climáticos no sul e em parte do centro-oeste nesta safra. E o Terra Viva DBO na TV de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia. A gente se vê na reapresentação deste programa às 6h30 da manhã e uma nova edição às 7h25 da noite. Lembrando que você pode rever este e outros programas no YouTube do canal Terra Viva. Um ótimo descanso para você e até a próxima.